Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Super Práticas de Gestão da Amo de Trabalho. Nessa aula, a gente vai falar sobre uma das práticas que eu mais gosto de utilizar, é a prática calendário de sentimentos. É uma prática muito fácil para você começar a mudar a cultura da tua empresa, principalmente se você perceber que as pessoas estão tendo dificuldades de conversar sobre as situações que ocorrem durante o dia a dia de trabalho. Vamos lá? Vamos conhecer essa prática então? O que é então a prática calendário de sentimentos? Essa prática ela tem origem no Japão e o nome original dela é Nico Nico Calendar. Eu simplesmente mudei o nome e traduzi para ficar mais fácil de se entender o objetivo dessa prática. Sempre que eu apresentava essa prática para alguém, né, quando eu utilizava com as minhas equipes e recebia alguma visita e ia apresentar essa prática, eu sempre tinha que explicar, porque eu dizia assim, ó, esse é o calendário Nico Nico. Mas você simplesmente chamar de Nico Nico acaba não passando a ideia principal, né, da prática, então eu acredito que chamar ela de calendário de sentimentos faz muito mais sentido, tá? Mas fique à vontade de chamar de Nico Nico se você, né, se sentir melhor assim, tá bom? Essa prática se trata de um calendário onde qualquer pessoa da equipe pode informar como se sentiu durante o dia a dia de trabalho. Ela é muito simples, porém, como a gente vai ver no decorrer dessa aula, é uma prática muito legal e muito poderosa. Você consegue extrair dela diversas informações importantes e ela traz diversos benefícios para a cultura da empresa, tá bom? E por que ela é uma prática que eu gosto tanto e por que ela é uma prática que eu resolvi trazer para esse curso? Nos dias de hoje, né, principalmente com a situação que a gente está vivendo, né, com a pandemia e mesmo pós-pandemia, né, onde o trabalho remoto está sendo muito mais frequente para pessoas que não tiveram nenhum contato com esse tipo de forma de trabalho antes, né? Então isso acaba mexendo com diversos sentimentos, né, que a pessoa tem, que muitas vezes até não estão relacionados com o trabalho em si, mas claro, afetam o trabalho que a gente realiza durante o dia a dia. E nos dias de hoje, então, é muito difícil a gente separar, né, o que a gente está sentindo com relação ao trabalho daquilo que a gente está sentindo, né, como pessoa na nossa vida pessoal, tá? Então, essa prática ela ajuda a gente a poder conversar sobre isso, né? E por isso que eu gosto tanto dela. Os nossos sentimentos, como eu falei, eles acabam afetando o nosso trabalho, seja a nossa vontade ou não. Isso é muito comum. Aposto que você já passou por alguma situação no trabalho onde você não conseguiu produzir, não conseguiu pensar, não conseguiu ser criativo, pelo simples fato de que você estava passando por algum problema pessoal ou porque você não estava se sentindo bem naquele dia, enfim. Né? Então, esses sentimentos que a gente acaba tendo durante o trabalho, eles afetam a nossa produtividade, o nosso humor, a nossa criatividade, a concentração, entre muitas outras coisas, tá? É muito importante, então, que a gente tenha uma cultura onde as pessoas se sintam confortáveis e possam ter uma oportunidade para falar sobre esses sentimentos que elas estão tendo, né? Sobre os problemas que elas passam ali durante o dia a dia que afetam, né, o desempenho do trabalho, tá bom? Então, essa prática ela vai ajudar muito a equipe, né, a começar a introduzir na cultura alguns aspectos que são importantes, né, alguns comportamentos que vão acabar se tornando hábito, tá? E esses hábitos eles vão aos poucos começar a fazer parte da cultura e as pessoas vão começar a conversar mais, né, a entender melhor o porquê que as coisas estão acontecendo, tá? E como que funciona então o calendário de sentimentos, tá? Qualquer pessoa, como eu falei do time, vai poder então indicar como foi o seu sentimento com relação ao dia de trabalho que ela teve, tá? E isso pode também ajudar a você identificar alguns acontecimentos, né, que ocorreram que podem ter impactado na forma com que as pessoas da equipe estão se sentindo. Então é mais uma das coisas que você vai poder extrair se você utilizar o calendário, tá bom? Quando você faz, por exemplo, uma simples mudança de ambiente, né? Imagine que você quer saber
se isso teve algum impacto ali na tua equipe, na forma com que elas estão se sentindo com relação ao trabalho. Você vai poder utilizar o próprio calendário de sentimentos, então, para poder extrair essas informações e talvez poder chamar a própria equipe para uma conversa, tá? E também coisas mais importantes, né? Alguma mudança de processo que é feita, a introdução de alguma metodologia. Você quer saber se isso melhorou ou não a forma com que as pessoas estão se relacionando? O calendário de sentimentos pode te ajudar nisso. Qual que é a preparação, então, que eu indico aqui para você começar a utilizar o calendário de sentimentos de forma presencial, né? Então, você vai precisar fazer o download, né, do template do calendário de sentimentos, que eu vou deixar o calendário, né, o template para você baixar aqui nos materiais dessa aula, tá? Você pode acessar a qualquer momento e baixar esse template para você utilizar. Caso você queira fazer de outra forma também, você pode desenhar o próprio calendário, né, num papel que seja grande o suficiente ali, colar na parede sem problema nenhum também, ou criar o teu próprio template, tá? Você vai precisar também disponibilizar adesivos coloridos, né? Aí você vai depender de como que você quer que as pessoas façam a marcação no calendário. Pode ser realizado através de uma caneta, né, se for um papel, e também pode ser feito através de adesivos, né, no formato de círculos que eu costumo utilizar, porque eu acho mais interessante, eu acho mais prático do que a pessoa pegar a caneta lá e fazer o círculo, mas fica a seu critério, tá? Como você achar melhor, você pode disponibilizar para a tua equipe fazer o preenchimento do calendário. Esse é o template que eu criei, tá? E que eu mesmo utilizo. Perceba ao lado que eu coloquei uma sugestão de utilização para o calendário. Por que eu coloco como sugestão? Porque você não é obrigado a utilizar a mesma escala de cores ali para os sentimentos que eu utilizei. Inclusive o próprio número de sentimentos pode variar, né, de acordo com as informações que você quiser obter. Eu costumo utilizar o seguinte ranking, né, de sentimentos, digamos assim, começando ali com tive um dia incrível, né, que eu costumo utilizar a cor verde. Tive um dia bom, que eu costumo utilizar a cor azul. Tive um dia ruim, que eu costumo utilizar o amarelo ou o laranja. E tive um dia péssimo, que é representado pela cor vermelha. Tá? Eu costumo utilizar esse índice com 4 opções, justamente porque normalmente quando você utiliza um número ímpar, as pessoas tendem a ficar no meio. E quando elas acabam colocando sempre a opção do meio, isso acaba dificultando para a gente fazer algumas análises. Então, eu prefiro utilizar um número par que sempre possibilita com que ela escolha ali algumas opções boas e outras ruins, tá? Sem precisar ficar no meio termo, tá? Mas fica a sua opção como você achar melhor. É apenas uma sugestão, tá bom? Então, o sentimento ele pode estar relacionado a alguma coisa que aconteceu no trabalho ou também alguma situação pessoal, né, que a gente está passando na nossa vida, tá? E alguns exemplos que eu posso apresentar, por exemplo, seriam o seguinte, então, relacionado ao trabalho, né? Poderia ser algum problema que ocorreu ali com o trabalho, algum impedimento ou dependência que não está deixando você finalizar a tua atividade e que fez você perder muito tempo, né? Acabou te afetando. Pode ser alguma dificuldade que você teve técnica também, sem problema nenhum. Ou caso seja alguma situação boa, né, que você queira representar do dia a dia de trabalho ali, pode ter sido um ótimo trabalho que você fez, você se sentiu bem fazendo aquilo, uma ajuda que você recebeu de alguém que fez você se sentir daquele jeito, tá bom? Então, são muitos fatores que afetam, né, que podem afetar a forma com que a gente está se sentindo ali durante o dia a dia de trabalho. E é justamente a ideia é essa, né, fornecer a possibilidade com que as pessoas tragam isso para uma conversa, né? Que a gente consiga identificar isso, conversar sobre isso e não seja uma coisa que está acontecendo ali e ninguém está vendo, né? Ninguém tá conseguindo perceber. E alguns exemplos que eu posso dar assim, de sentimentos pessoais, né? Poderiam ser uma noite que a gente dorme mal, né? Acorda super mal, e algum problema de saúde que a gente está tendo, né? Principalmente agora nessa situação, né, da pandemia e tal. E preocupações que a gente tem, né, com relação a tudo que está acontecendo fora do trabalho. Enfim, existem diversas formas, né, de você ter sentimentos ali, principalmente trabalhando remotamente, né, quando você acaba se isolando de outras pessoas. Então os sentimentos da gente acabam
às vezes até fugindo do nosso controle. Então é muito legal ter uma prática como essa para que a equipe possa justamente conversar sobre esses sentimentos. Aqui eu trouxe um exemplo do calendário de sentimentos preenchido, tá? Para a gente poder fazer uma análise. A minha ideia aqui é mostrar para você todas as informações, né, ou pelo menos alguns exemplos, né, de informações que você pode obter ou benefícios que você pode obter utilizando essa prática. Tá? Então perceba aqui que no meu exemplo eu trouxe a minha equipe com 7 pessoas, tá? O Caruso, o Alex, o Maurício, o Jean, o Cristiano, o Ciro e o Ramon. E nesse exemplo aqui, o calendário foi preenchido para uma semana de trabalho. Tá legal? Agora eu quero falar um pouquinho sobre o resultado, né, de cada integrante do time para a gente entender um pouquinho como que a gente pode obter informações importantes do calendário. Vamos começar pelo Caruso, tá? Perceba que o Caruso ele começou tendo uma semana excelente. Então, nos primeiros 2 dias ali, na segunda e na terça, ele marcou que teve dias ótimos, né, dias incríveis. E na quarta-feira, então de um dia para o outro, alguma coisa aconteceu que impactou muito o sentimento do Caruso, né, ou o trabalho do Caruso. E essa foi uma situação que acabou levando ele a marcar a quarta-feira como um dia de trabalho péssimo que ele teve. O que será que aconteceu? É uma situação que a gente ali olhando já pode chamar, de repente, o Caruso para conversar e entender o que levou ele, né, de estar ali tendo dias incríveis de trabalho para uma situação péssima, né? Então perceba que é uma das formas que a gente já tem ali só de bater o olho e já entender que precisa conversar com alguém talvez. E também não precisa ser uma coisa que um gestor faça. Claro, se o gestor for um gestor que está ali sempre presente com a equipe, participativo, ele pode sim, né, às vezes chamar para uma conversa, bater um papo ali, até no café às vezes, né, de forma informal. Porém, não necessariamente precisa ser um gestor, tá? Qualquer pessoa que passar na frente do calendário, caso ele esteja sendo utilizado de forma presencial, pode identificar isso ali, uma pessoa da equipe, um líder, um amigo até, e chamar essa pessoa para conversar, pedir se ela precisa de ajuda, se aconteceu alguma coisa. São muitas situações que podem ocorrer quando você visualmente percebe esse tipo de situação, tá? Então perceba aqui que o Alex e o Jean, eles colocaram a mesma cor durante todos os dias da semana. E inclusive eles foram os 2 únicos integrantes do time que trabalharam, né, durante o sábado. Então, batendo o olho ali, você pensa, não é possível, né, que uma pessoa tenha tido exatamente o mesmo sentimento durante 6 dias de trabalho ali, incluindo o trabalho no sábado. Então, o que pode estar acontecendo, né? A primeira ideia que a gente pode ter é que a pessoa ela não estar realmente analisando ali como que ela está se sentindo, pode estar com vergonha de indicar realmente a situação que ela está passando, ou pode estar simplesmente colocando ali no automático a mesma cor sempre, simplesmente para preencher sem se preocupar em colocar a verdade ali. De qualquer forma, nessa situação, vale a pena uma conversa. Se por um acaso a pessoa falar que não, que isso é porque ela realmente teve, né, a semana toda o mesmo sentimento ali, não tem problema nenhum, tá? Mas vale a pena conversar porque pode estar acontecendo alguma coisa que seja importante a gente saber, tá bom? Agora o Maurício. Vamos dar uma analisada aqui, porque a semana do Maurício ela realmente não foi boa. Ele teve uma semana muito ruim. Ele já começou a semana dele com a segunda e a terça-feira, onde ele colocou dias péssimos de trabalho. Então aqui já valeria a pena alguém conversar com ele para saber o que está acontecendo. Não bastasse isso, os outros 3 dias da semana ele colocou como dias ruins de trabalho. Então dá até para dizer que ele deu uma evoluída ali, saiu de dias péssimos para dias ruins, né? Mas isso com certeza está afetando ele porque ele ficou a semana inteira com esse sentimento ruim afetando o trabalho dele. Então com certeza vale uma conversa ali. E os demais integrantes da equipe ali, eles acabaram tendo altos e baixos, né? Que é o que normalmente acontece durante uma semana de trabalho. Então batendo o olho assim você não vê muita necessidade em conversar porque parecem ser situações normais de trabalho, tá legal? Olhando o calendário como um todo, o que poderia acontecer, tá? É que você olhe ali e pense que muitas
muitas variações, né? Você perceba muitas variações de sentimentos ali entre os integrantes da equipe e acredite que não tem alguma coisa errada, porque não é possível, né, que uma mesma equipe passe por tantos sentimentos diferentes ali durante o dia a dia de trabalho. Então essa é uma situação que tem que ser analisada, que você também pode buscar entender assim, somente batendo o olho ali na semana de trabalho, conforme eu trouxe no exemplo aqui. Caso você veja alguma coisa que pode estar estranha, você também pode chamar a equipe para uma conversa, ou qualquer pessoa integrante do time pode chamar para uma conversa ou conversar com a equipe ali, tá, durante o dia a dia. Você viu quanta coisa legal e quanta coisa importante a gente consegue obter através dessa prática? Por isso que eu gosto tanto de utilizar o calendário de sentimentos com as equipes que eu trabalho, quando eu quero trazer para a cultura da equipe, né, ou trazer para o dia a dia de trabalho uma prática que facilite as pessoas de conversar sobre a forma com que elas estão se sentindo durante o dia a dia de trabalho. Tá? Então, como você pode perceber aqui, quando eu trouxe o template para você, eu deixei uma sugestão de utilização, onde eu explico o básico para a utilização do calendário. Porém, existem algumas outras situações que eu preciso te passar, né, algumas dicas e que vão evitar alguns problemas que eu já presenciei utilizando o calendário, tá bom? A primeira dica que eu dou é que você indique, né, se você for um líder de equipe ou se você estiver apresentando essa prática para a tua equipe, que você sugira para a equipe se reunir ali em algum momento, né, seja da semana ou até mesmo diariamente, para conversar sobre o que foi colocado no calendário. Porque o que pode acontecer se você simplesmente trouxer a prática e colar o calendário na parede, tá? Primeiro, essas práticas, toda a prática, ela depende do contexto onde ela foi inserida, tá? Eu já tive pessoas onde eu presenciei o que utilizaram o calendário e acabaram falando que elas acabaram se sentindo como se elas estivessem no jardim de infância. E eu entendo muito bem de onde sai esse tipo de comentário, tá? Realmente, se você simplesmente trouxer e apresentar essa prática para uma equipe que é totalmente tradicional, numa empresa que possui uma cultura totalmente tradicional de trabalho, né? Onde todo mundo vai trabalhar de terno, por exemplo, não costuma ter nenhum tipo de prática sendo aplicada, é claro que esse tipo de prática vai ser estranho no começo, tá? Então, por isso que uma das dicas que eu dou é sempre entender o teu contexto. Se você estiver num contexto como esse que eu mencionei, tente explicar bem o porquê que essa prática está sendo inserida, qual que é o objetivo dela, e também é necessário mostrar para a equipe que incentivar ela, né, a utilizar o calendário, mostrando coisas que você pode obter, né, através dessa prática. Então, o contexto é muito importante nesse caso, tá? Quando as pessoas apenas colam os adesivos ali no calendário de forma robótica, sem nenhum tipo de conversa ou interação, a prática ela acaba também fracassando, porque o objetivo dela não é simplesmente colar os adesivos, tá? As pessoas elas acabam se engajando nessa prática justamente pela diversão ali de você colar o adesivo e tal, só que com o passar do tempo elas acabam se parando de utilizar a prática ou colando de forma robótica os adesivos, elas acabam não se importando mais com a prática, porque logo essa diversão, digamos assim, de você colar o adesivo ali, ou essa novidade, de você informar como foi o teu dia a dia de trabalho, né, os teus sentimentos, elas vão acabar passando. E quando isso acontece, a equipe ela vai parar de se importar. Então é muito legal se você tiver ali uma dinâmica onde você consiga realmente mostrar os benefícios da prática. Uma delas é a própria equipe, né, marcar um dia para conversar então sobre sobre os sentimentos ali, até para trazer algum problema ou algum agradecimento, algum reconhecimento pela semana de trabalho, tá? Mas isso tem que ficar a cargo da equipe, não pode ser uma coisa imposta, né? A equipe precisa entender o porquê que ela está utilizando essa prática para que ela possa extrair os benefícios da prática, tá legal? Essa é uma dica muito importante que eu dou. Como que eu posso então mostrar para a equipe os dados, né? Como que eu posso utilizar esses dados e mostrar para a equipe o porquê que é importante a gente mostrar como a gente está se sentindo, porquê que é importante a gente conversar sobre como a gente está se sentindo, tá? Então, uma das formas é fazer um mapeamento então de acontecimentos e mudanças que ocorreram, né? Como eu comentei antes ali, às vezes
você mudou o ambiente de trabalho ou alguma mudança de processo importante foi feita, uma contratação de um gestor às vezes, né, ou de alguém importante ali, acaba afetando os sentimentos da equipe. E você pode relacionar esse acontecimento com os dias ali onde a equipe marcou no calendário para entender se aquilo afetou positivamente ou negativamente os sentimentos da equipe, tá? Então essa é uma forma, você pode fazer isso através de uma planilha Excel, né, mapeando ali os sentimentos que a equipe marcou, tá? Você também pode utilizar esses dados para entender quais equipes estão com um ambiente de trabalho melhor ou estão se sentindo melhor no trabalho. Então é possível fazer um comparativo entre equipes e até mesmo entender se alguma equipe não está se sentindo bem e outra está se sentindo muito bem e entender o que está afetando essa equipe que não está legal, se existe uma divergência tão grande entre as equipes. Tá? Às vezes pode ser um gestor, às vezes pode ser a forma de trabalho, enfim, existem diversas situações que você pode buscar entender, até mesmo realizando então um coaching ou uma conversa com a equipe ou individual. Eu costumo fazer muito isso e eu garanto para você que você consegue obter muita informação, muito insight para ajudar a equipe a trabalhar, tá legal? Eu espero que com essa aula você tenha entendido muito bem os benefícios que essa prática pode trazer para a tua equipe. Ela é uma prática que não custa absolutamente nada, você pode utilizar uma impressão ali para colar na parede ou você pode fazer de forma online sem custo nenhum e ela traz benefícios como a transparência, como a possibilidade das pessoas se reunirem para conversar sobre as coisas que estão funcionando, né, sobre todas essas situações de mapeamento de mudanças que ocorreram, né? Você pode ajudar as pessoas entendendo como elas estão se sentindo, chamar para uma conversa, seja você um gestor, um líder ou um integrante qualquer, né, da equipe ali que está no dia a dia e percebe que um colega não está se sentindo bem, que você pode ajudar, ou até mesmo para parabenizar um colega por um trabalho bem realizado, tá? Então eu espero que você tenha gostado muito dessa aula, gostado das dicas e que você procure aplicar essa prática com as tuas equipes de trabalho, tá legal? Um grande abraço e até a próxima aula.